Bom, parece profético. Aí veio o Paulo Guedes e diz assim: Brasil pode ir para a hiperinflação. Falou ontem para o Estadão. Brasil pode ir para hiperinflação muito rápido se não rolar a dívida satisfatoriamente. Ou ele quer enfiar algum imposto, CPMF, alguma coisa na nossa goela, e parece que é isso, ou ele quer preparar já a saída que você previa. Enfim, ninguém tem a sua idade, a sua experiência, ninguém estudou tanto de graça, né? Então, o que você falou lá atrás estava acontecendo. E eu fiz até uma pergunta aqui um pouco antes. É claro que a economia mundial está quebrada, né? Os países estão quebrados. Mas eu perguntei para o Paulo Guedes, então, o que ele está fazendo lá? Porque num momento como esse, a gente precisa de cara que acha que é gênio, virar gênio mesmo, e minimizar os efeitos da crise. Se ele diz que a gente está no fim do mundo, ele não fez nada para evitar o fim do mundo. Ou o que ele fez não deu certo. Seria mais ou menos isso, Ciro? De novo, é um prazer falar com você. Sem dúvida, Datena. Deixa eu lhe dizer, o Guedes não sabe nada da vida real da economia brasileira. O Guedes não conhece nada da história econômica brasileira. O Guedes é um desses intelectuais medíocres que leu até 1980 e de lá para cá nem sequer lê mais os livros americanos, que são uma realidade completamente diferente da realidade brasileira. Então ele não entende absolutamente nada. E você corretamente está dizendo, olha, a pandemia agravou muito o desequilíbrio das contas. Isso é verdade, a pandemia derrubou a receita pública, a pandemia aumentou as despesas, nós temos que correr em socorro de muita gente, que vai acabar agora. Isso tudo está certo. O mundo inteiro teve essa pressão e esse estresse. Mas do outro lado, o que você está fazendo? O que a família brasileira faz? O que o empresariado brasileiro faz? Ajusta a conta. E a conta de um lado é a despesa, do outro lado é a receita. Se a despesa está fora de controle, você precisa passar um pente fino e arrumar essa despesa onde puder arrumar. No caso brasileiro, a maior despesa pública de todas é juro e rolagem de dívida. Como nós estamos já gastando muito mais do que arrecada, o juro da dívida não está sendo pago e está indo para dentro dela. É preciso trabalhar nessa despesa aí. Mas é preciso, antes e mais urgentemente, e eu te explico por quê, e essa é a minha angústia, atuar na área da receita, do dinheiro que entra. Porque se você equilibra a conta, né, o trabalhador sabe, se ele está numa dificuldade muito grande, ele procura fazer hora extra, procura fazer um bico, né, procura melhorar o dinheirinho ali para resolver o problema. O empresariado tenta fazer, cortar despesa e tal. E aí vem a tragédia de um cara completamente despreparado como o Bolsonaro na presidência da República. No Brasil, você tem como resolver o problema. É muito importante que a sociedade brasileira saiba. Agora, para resolver o problema, tem que chamar um debate honesto com as pessoas. Então vamos lá. O Brasil, esse ano, com essa barafunda toda, essa quebradeira toda, está dispensando mais de 300 bilhões de reais de imposto devido. Não estou falando de sonegação, que é enorme. É isenção fiscal, por exemplo, de empresas que não têm nenhum retorno. Você pode passar um pente fino nisso e arrumar aí uns 50, 70, 80 bilhões de reais. Eu mais ou menos sei onde é que a gente podia achar, ainda mantendo, veja bem, 220, 230, 250 bilhões de reais de isenção fiscal. Mas eles não estão fazendo. Se o Brasil cobrar meio ponto percentual, que é o que o mundo está fazendo. O que é que o mundo está fazendo? A Europa, os Estados Unidos também alopraram as despesas, também agravaram os seus desequilíbrios, mas todos aumentaram a tributação dos super ricos. Por quê? Porque isso não gera distorção embaixo, como a CPMF gera distorção embaixo. Mas o super rico não. Se você cobrar, como o mundo inteiro cobra, um imposto sobre lucros e dividendos empresariais, que eu já cobrei quando fui ministro da Fazenda do Brasil, com o governo Itamar Franco, a gente se cobra igual eu cobrei, uns 80 bilhões de reais por ano. Só cobrando o que o mundo inteiro cobra, os americanos cobram, os europeus cobram, e aumentaram esse tributo, que é o seguinte: o Banco Itaú, para dar um nome claro para as pessoas saberem, sem nada contra, o Banco Itaú acabou de, quer dizer, pouco tempo atrás, de tirar 9 bilhões de reais para 4 famílias e não pagou uma pataca de imposto. Enquanto isso, o trabalhador brasileiro de classe média paga 27,5% de imposto de renda. Percebe? Isso não existe em lugar do mundo. Lá se vai mais 90 bilhões que a gente pode botar para dentro. Ô, Paulo Guedes, aprende aí um pouquinho, toma nota. O Datena está ajudando aí a gente a te ajudar a resolver esse pepino. Mas o que é o problema? O problema tudo é interdição mental. Se a gente cobrar, Datena, 0,5% a 1% dos grandes patrimônios acima de 25, 30 milhões de reais,
a gente arrecada mais 70 bilhões de reais. Sabe qual é a distorção que isso gera? Nenhuma, pode ser provisório, meio ponto, ó, super rico. Vocês aí vamos ajudar aqui, é uma transição para a gente equilibrar a conta, porque senão é que nem cuspir para cima. Na hora que você não resolve a conta se resolve na superinflação, que já começou para o povo, porque esses números de inflação eles são médias. Então, o preço da diária de um hotel de luxo cai, porque o turismo despencou, eu pego a queda e rebato com o preço do feijão, que subiu 30%, o preço da carne, que subiu 20 e tantos por cento, o preço do óleo de soja, que subiu 20 e tantos por cento, o preço do arroz, que subiu 30%, o preço do óleo diesel, que está subindo e arrebentando o custo de frete dos caminhoneiros, o preço do gás de cozinha, que está aloprando R$ 80 na casa da mãe de família do interior do Brasil ou da nossa periferia de São Paulo. Agora, qual é a tragédia de botar gente despreparada e estagiária na presidência da República? Existe, Datena, solução. Eu já mostrei aqui algumas, eu não quero ser mais chato do que eu já fui, só que eu queria dar algum sopro de confiança no povo brasileiro nessa hora trágica. Porém, essas coisas têm que ser feitas obedecendo a um princípio da Constituição que chama princípio da anterioridade. O que é o princípio da anterioridade? Só posso mudar a estrutura de impostos, de tributação de um país para ela ter vigor no ano fiscal seguinte. Ou seja, nós estamos caminhando para metade de novembro, falta 45 dias em número redondo para o ano acabar, e esses caras nenhuma proposta têm. Essa é a tragédia de um despreparado como o Paulo Guedes e um tarado, amalucado, boçal, imbecil como o Bolsonaro na presidência da República. Percebe? Então, 45 dias falta para a gente tomar decisões que, se tomadas agora, tem efeito no ano que vem. Se não for tomada agora, se for tomada só em 2021, só vai ter efeito em 2022. Aí, meu irmão, Maria já foi pro brejo.